Meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem está falando com vocês é o pastor Tiago, e quero esta noite trazer uma palavra ao teu coração, a você que deseja o episcopado. A Bíblia diz que excelente obra deseja. A você que quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, a você que quer ter mais intimidade com Deus. E às vezes você tem buscado, tem feito o possível e o impossível e não tem conseguido receber de Deus quase nada do que o Senhor tem prometido. Porque Deus, ele é muito além do que muitas pessoas já viram. O Senhor tem um poder sobrenatural, um poder extraordinário. Então, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, não é a nossa vontade de querer ser usado. Nós pensamos que o desejo é nosso de querer dizer, eu vou buscar o poder de Deus, porque eu preciso, tem uma obra que vou fazer. Não. O desejo é do Senhor. Que cada um de nós sejamos aperfeiçoados, cheio dos dons espirituais, como o apóstolo Paulo. Então essa noite eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas. E eu quero que você fique muito atento. Por exemplo, o Senhor fala conosco essa noite em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se o indivíduo ele deseja conhecer o poder do Senhor, é uma excelente obra que ele deseja no seu coração. Agora, esta obra, ela tem que ser completa em nossa vida. Nós precisamos dar lugar ao Senhor para que Deus trabalhe no nosso coração, trabalhe no nosso corpo espiritual. Porque o mundo espiritual tem um mundo espiritual. Assim como nós temos o corpo físico, também podemos dizer temos um corpo espiritual. Observe aqui que diz no verso 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro, apto para ensinar. Uma coisa muito importante para quem quer receber o poder do Senhor é a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes dessa leitura, nós precisamos ser irrepreensível, ou seja, guardar todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, os seus preceitos, Ele começa a nos olhar de uma outra maneira. Ou seja, Ele vai ver que o filho está sendo um filho obediente. E quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor, o Senhor simplesmente vai anotar as nossas falhas. E pelas nossas falhas, que Isaías falou, que a nossa iniquidade faz a separação entre Deus e nós. Então, esse texto aqui, irmãos, ele é o suficiente para deixar você apto para ensinar, para entender e se entregar ao Espírito Santo. O versículo 6, o Senhor disse: não neófito, para que ensoberbeça, não caia na condenação do diabo. Seja, quando o homem ele não tem o conhecimento de Deus, sempre que ele começa a buscar, sempre isso acontece, ele começa a receber os primeiros dons espirituais. Aí é que há o perigo do pregador, o perigo do orador, porque nesta hora o diabo vai querer que ele se sinta exaltado. E no momento que ele se sentir exaltado, ele vai perder, porque o Senhor disse assim, que os mais humildes, os menores,
é que Deus revelou os profundos mistérios. Aos sábios instruídos da lei, Deus ocultou, mas aos humildes Deus revelou. Então, esse passo ele é muito importante na vida do obreiro que está buscando o poder sobrenatural. É você ser o máximo humilde que você puder, o máximo. Ou seja, você vai procurar a deixar Deus crescer na sua vida. E não é qualquer tempestade que vai abalar a tua casa, porque ela está sendo firmada na rocha que é Cristo. Então, quando o homem ele não vigia, ele busca a Deus para sua própria condenação. E aí ele não passa a receber de Deus o poder sobrenatural. Ei, irmãos, eu estou falando de poder sobrenatural. Aquele que muitas pessoas buscam esse poder e poucos os que recebem. Mas essa noite Deus fala profundamente com você. Glória a Deus. O versículo 7 diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Aí, irmãos, é uma parte muito importante. Porque costuma hoje o irmão e a irmã ser crente mais na igreja. Saiu da igreja, vai precisar usar uma carteira para se identificar se é crente ou não. Seja, o seu coração ainda não é completamente entregue para Deus. Mas lá na igreja é crente, mas fora da igreja não é mais crente, não dá testemunho. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa dar testemunho na igreja, fora da igreja, lá no mundo, nos teus amigos, nas tuas viagens, nos teus passeios. Dá testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. Eu não estou falando testemunho de vestes, não. Eu não estou falando testemunho de aparência. Porque Jesus falou sobre aparência e diz assim, que algumas pessoas são parecidas com túmulos. Por fora é tão bonito, mas por dentro está todo podre, cheio de rapinas, imundícies, podridão. Então o Senhor quer trabalhar primeiramente dentro do teu coração. Aleluia. Quando Deus vai nos lapidando, lá em João capítulo 15, no versículo 1, quando ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, todo ramo que está em mim não der fruto, eu cortarei e jogarei fora, porém os que der fruto eu limparei para que produza muitos mais fruto ainda. Seja, quando nós buscamos o Senhor, nós faz cada oração, irmãos, que às vezes só pela misericórdia de Deus que o Espírito Santo nos atura. Porque nós pedimos completamente errado. Mas nem tanto o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos limpar, vai tirar tudo que atrapalha a comunhão com Ele. Porque o Espírito Santo, ele é ciumento. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim. Cada minuto que nós erramos no correr do dia, no trabalho, nas viagens, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, automaticamente nós vamos dificultar recebermos o poder do Senhor. Ou seja, quando nós pedir, Deus não vai poder nos atender. Quando aquela mulher chegou e pediu os lugares para o filho dela, um ao lado do Senhor e o outro lado, um à direita e outro à esquerda, o Senhor disse: isso aí não me compete. Aí eu dar para os seus filhos esse lado. Porém, é para aqueles que merecem de verdade. O que ele quis dizer? Aquele que busca e obedece a palavra. Esse que busca vai receber. O poder de Deus, ele é sem medida, irmãos. Ele é ilimitado. Você pode ser o homem mais cheio do poder de Deus, a ponto de onde você passar a sua mão, não ficar uma pessoa que fique em pé. A ponto de você estar na igreja e Deus te mostrar onde tem um demônio oculto em uma pessoa. Deus tem feito isso nesta obra, para a honra e glória do seu nome. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo. E uma coisa ele
hoje eu entender que não é importante eu dizer, eu sou um servo de Deus, sou um crente, eu sou fiel, eu oro tantas horas por dia, me consagro tantos dias por semana. Não. O que tem que falar de mim é a igreja do Senhor que vai ver. E os que estão lá fora dizer, realmente, esse cara aí, Deus deu uma nova oportunidade para ele. Um segredo que eu vou ensinar para você aqui, ele está aqui no versículo de número 9. Pastor, quero aprender como eu faço então para usar minha fé, para mim ter fé. Porque às vezes eu uso a fé, pastor, mas depois eu oro pelo enfermo e não acontece nada. Eu tenho até medo de dizer para a enfermidade sai porque ela não pode sair. Eu tenho medo de expulsar um demônio porque o demônio pode não sair. Querido, calma aí, irmão. O versículo 9 te explica tudo. Diz aqui o 9: guardando o ministério, aliás, o mistério da fé, em uma pura consciência. Olha, guardando o mistério da fé, numa pura consciência. O que o Senhor está falando aqui? Que quando nós estamos bem com o Senhor, nós temos convicção que nós temos uma comunhão intacta com Deus. E essa comunhão, que nós sabemos que nós não magoamos o Espírito Santo por nada, ela vai nos dar o quê? Um crescimento na nossa fé. Porque a nossa fé ela não é uma fé em vão. Porque o que acontece? Quando o homem não guarda o mistério da fé, é quando ele esquece dos mandamentos do Senhor. E um dos maiores mandamentos do Senhor, irmãos, é: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós temos mais aqui, eu vou ler mais aqui para você entender melhor. Glória a Deus. O versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganâncias, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado de cuidar da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirva, se forem irrepreensível. Glória a Deus. Olha só, tudo isso vai vir quando nós estamos indo em busca do poder do Senhor. Nós queremos orar e jejuar, e no dia seguinte já começar a acontecer os milagres, os demônios se rendendo, a revelação, aquilo oculto Deus nos revelar. Só que o problema, meu querido, é o seguinte: que assim como nós temos o nosso corpo físico, que precisamos alimentar ele todo dia, café da manhã, almoço e a janta, da mesma maneira é a tua vida espiritual. Se em seu dia você não orar a Deus, pedir a Deus a intimidade, que Ele levante com você, vá para o trabalho com você, fique na consagração com você, se você não fizer isto, é mesmo que você não tomar o café da manhã,
ao meio-dia, se você não entrar e ler um versículo da palavra do Senhor, ou melhor, um texto, e não tirar um período de oração, é a mesma coisa de você não almoçar. Chegar tarde, você não jantar, simplesmente tomar um banho e dormir, é a mesma coisa também de você não ter ido orar. Ou seja, se você não jantar, você não vai ter força. Se você não orar também, você não vai ter força espiritual. Então o que eu quero explicar para você, que a vida espiritual de um homem e de uma mulher, ela precisa ter o alimento sólido, o alimento real, o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Todo dia nós temos que se alimentar dela. Não leia a Bíblia Sagrada para você aplicar nos outros. Leia a Bíblia para você aplicar primeiramente em você. É como o colete lá no rio. Primeiro nós colocamos o colete em nós para poder salvar o nosso irmão na hora de um naufrágio. Isso é que nós aprendemos. Ao contrário, quantas vezes Jesus repreendeu os discípulos? Naquela questão ali em Mateus 7 em diante, quando o Senhor disse assim: tira primeiro a trave que está nos teus olhos, para depois então tirar o algueiro que está no olho do teu irmão. O que Jesus está falando para nós? Primeiro ele está dizendo, coloca a tua vida no altar. Depois que tu colocar a tua vida no altar, entra aquele versículo: se esse povo que clama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha presença, se humilhar e se converter, e buscar a minha presença, farão obras maiores do que esta. Louvado é o nome do Senhor. Então esse é o segredo do homem ter uma intimidade com Deus, é se alimentar da palavra, viver para o Senhor, ser fiel ao Senhor em primeiro lugar, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, porque isso é difícil. Queridos, às vezes a tua empresa está na frente do Senhor. Às vezes o teu trabalho está na frente do Senhor. Às vezes a tua família está na frente do Senhor. Às vezes o teu dinheiro está na frente do Senhor. Você, pelo amor ao dinheiro, para de pregar o evangelho porque arrumou emprego. E nessa hora, o que acontecer? Deus está na tua frente ou ele está em segundo plano? Pastor, mas eu preciso ter comida na minha casa, ter roupa. Irmãos, Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Após disso, todas as coisas serão acrescentadas. É fácil de entender. Quero dizer uma coisa para você. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, você não vai passar fome, você não vai ficar sem roupa para vestir e sem carro para andar, e também não vai ficar sem dinheiro no bolso. Sabe por quê? Porque o homem em si mesmo não pode cuidar da sua empresa sozinho. Mas porém, agora imagina, Jesus cuidando do que é teu. Como é que isso não vai ficar? Não há inferno que possa atrapalhar a tua vida espiritual. É só você crer, irmão, e acreditar. Jesus não é ignorante para te pedir algo que você não possa fazer. Quando ele deu promessa a Abraão que ia dar um filho para Abraão, glória a Deus, Deus deu um filho. Mas também o Senhor lhe faz um pedido a Abraão. Ao único filho que Abraão tinha, Deus disse: Abraão, me dá o teu filho primogênito. Isaac oferece ele no holocausto para mim. Ei, irmão, que tal se Deus te pedisse isso? E tu sabia que Deus não queria de verdade o filho de Abraão? Ele estava apenas